Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 34ª reunião ordinária. Então a gente começa falando sobre as discussões e votações, inclusive contra um arquivamento de uma denúncia contra o vereador Nelson Osseri. Isso mesmo, foi o primeiro item da pauta. E ontem, por 21 votos a 6, com 3 abstenções e 3 ausências, a Câmara aprovou o parecer da comissão processante pelo arquivamento da denúncia de quebra de decoro contra o vereador Nelson Osseri. Era necessária a aprovação da maioria simples, ou seja, mais de 50% dos presentes para que a medida indicada pela CP fosse confirmada. A comissão processante, que terminou ontem com a decisão de arquivamento ratificada pelo plenário, foi a primeira criada para apurar a acusação contra um vereador aqui na história da casa. Na legislatura passada, em 2019, chegou a haver um pedido de instauração, porém, a solicitação na época foi retirada pelo vereador propositor. E lá no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br, nessa notícia, você encontra, então, até a história de outras iniciativas, mas que também não culminaram em cassação de vereadores aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agora a gente vai falar de projetos. Até porque, Gabriel, ontem a gente tinha vários projetos de autoria do prefeito e também dos parlamentares. A gente começa falando da proposta do presidente da Câmara, que passou na última semana por audiência pública, que é justamente para alterar uma última alteração na lei que aconteceu em 2020, que trata da estrutura da Secretaria de Justiça. Até então, ela chamava Secretaria de Assuntos Jurídicos. Em 2020, passou a chamar Secretaria de Justiça e também mudaram as atribuições. E agora, na aprovação dessa proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, ela determina a suspensão de processos de execução fiscal movidos pelo município contra contribuintes que tenham débitos em períodos de pandemia ou de calamidade pública legalmente reconhecidos. Também determina que haja notificação prévia do devedor, concedendo um prazo de 90 dias para o pagamento da dívida antes do ingresso da ação. O autor justifica o que o levou a apresentar a proposta. Quando nós fizemos o ano passado, em março do ano passado, dando total autonomia para que essa secretaria fosse criada e total autonomia aos procuradores. O que aconteceu? Durante a pandemia e anterior ao projeto do refis que o prefeito lançou, a maioria dos procuradores fizeram aí ajuizou várias ações contra aqueles munícipes que estavam ou inadimplentes ou que já tinha negociado com a prefeitura, causando aí uma enorme consequência negativa daqueles que estavam devendo IPTU. E aí nós chamamos os procuradores, conversamos com eles que a gente ia mudar essa lei, tirando os poderes que eles tinham e passando os poderes para o secretário. E nós fizemos um acordo, e esse acordo foi cumprido por ele. Nós estamos retornando à secretaria como era antigamente, que foi votada em março de 2020 nessa casa. Outro projeto do presidente da Câmara que foi aprovado é o que trata da atualização da legislação que regulamenta os serviços de lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores. Hoje em dia, para você abrir um lava rápido na cidade de Campinas, ou mesmo aqueles que já estão abertos, eles têm uma dificuldade tremenda para se renovar o alvará ou mesmo abrir outros estabelecimentos. Essa lei é antiga e lá atrás tinha muitas máquinas, eram barulhentas, gastava muita água. Hoje, com a tecnologia avançada, isso mudou. Esse material de limpeza de carros, de veículos automotores, eles são mais leves, menos barulhento, gasta menos água, entendeu? E também não causam mal nenhum ao meio ambiente. Então nós estamos fazendo essas alterações para que o pessoal que tem esses lava-rápidos ou que queiram abrir, fica mais facilitado, tirando as burocracias existentes na lei de hoje.
E de autoria do prefeito, a Câmara aprovou o projeto que institui o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana Campinas Solidária e Sustentável. O projeto tem o objetivo de assegurar o direito à utilização de espaços públicos e privados por pessoas físicas e jurídicas para o desenvolvimento de atividades agrícolas. O líder de governo na Câmara, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, fala sobre a proposta. O programa é mais abrangente do que simplesmente hortas comunitárias, mas visa estimular a agricultura orgânica, né, que a gente possa estimular a produção não apenas de produtos agrícolas, mas até de produção animal em características que possam garantir uma alimentação sustentável. O projeto de lei que se aprovar vai criar a lei, vai definir as diretrizes, quais são os parâmetros que Campina deve observar para a realização de implementação desse programa, como é que os munícipes interessados podem aderir e assim se utilizar, né, dos princípios dessa lei. A lei prevê critérios de capacitação, de fomento, de estímulo, de qualificação a esses, vão chamar pequenos agricultores urbanos. São um conjunto de princípios que a lei estabelece, inclusive visando utilizar espaços, áreas públicas que estão muitas vezes abandonadas e que, se houver um cidadão, uma organização ou um grupo de cidadãos interessado, que ele possa fazer a requisição e transformar aquele espaço num local de plantio. O resultado completo da votação da 34ª reunião ordinária você confere no site www.campinas.sp.leg.br. E também, para saber como foram as discussões em torno de cada um dos projetos da pauta, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, além destes projetos que nós mostramos aí, teve aprovação também de moções. E a gente começa falando sobre uma do vereador Rodrigo da Farmadic, direcionada ao PROCON. A proposta do vereador, esse documento de moção que representa a opinião do Legislativo de Campinas acerca de um tema, apela ao Fernando Capês, que é o diretor do PROCON São Paulo, para que as empresas de telemarketing sejam punidas por desrespeitar a vontade do consumidor, que mesmo cadastrando o Não Perturbe, continuam recebendo ligações. O parlamentar justifica o apelo ao órgão estadual. Chega para nós aqui no Legislativo Campineiro dessas recorrências do desrespeito da vontade do consumidor. Mesmo fazendo o seu cadastro no Não Perturbe, tem recebido ligações de telemarketing com a infinidade de produtos e serviços a qualquer momento. Não tem um horário, né? É na parte da manhã, é no fim de semana, é à noite. E muitas vezes você está esperando uma ligação importante e aí você não sabe se atende, se não atende, você atende, bloqueia aquele número de telemarketing, depois a mesma empresa torna ligar novamente oferecendo aquele serviço de um número diferente daquele que você já bloqueou. Então, por isso nós estamos propondo essa moção de apelo ao diretor do PROCON estadual, Fernando Capês, para que sejam punidas essas empresas e que eu acho que é a única forma de que eles possam respeitar o direito do consumidor. Já falamos sobre as votações, discussões de projetos, das moções. Agora a gente fala sobre reunião de comissão que aconteceu ontem. Ontem, 2 comissões se reuniram aqui com transmissão ao vivo e nós tivemos 2 reuniões remotas que a gente também vai mostrar aqui no meio da semana como foi. Ontem aconteceu a última reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Confira como foi. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, apresentou um relatório com os trabalhos do grupo durante o ano de 2021.
A gente começou no modo remoto, onde a gente conseguia, inclusive, trazer mais participação, justamente para não ter a necessidade de deslocamento. Depois a gente voltou 100% para o presencial e a gente reaprendeu como reorganizar, né, a comissão. A gente criou uma subcomissão específica para discutir o Plano Municipal de Direitos Humanos, porque a gente tem a ideia de que é muito necessário a gente ter isso no município de Campinas. É que a gente entende que no Brasil todo tem vários direitos que estão sendo violados, em Campinas não é diferente, justamente por conta da pandemia. Durante o período foram feitas 11 reuniões e 4 debates. Fazem parte do grupo os vereadores Major Jaime, Mariana Conte, Gustavo Peta e Débora Palermo. A parlamentar apontou temas que foram destaques na comissão este ano. Eu acho que quando a gente fala do combate e enfrentamento ao racismo, né, a gente consegue observar que a gente está muito longe, né? A gente fez um debate sobre segurança pública, acesso à justiça e combate às violências, que eu acho que a gente precisa desmembrar em algumas reuniões, porque a gente percebeu que ainda a gente tem uma violência que é praticada não só pela população, mas também pelo Estado. O acesso à justiça, ele é dificultado e a segurança pública, ela é para uma determinada classe social. Então, a gente precisa debater um pouco melhor sobre isso para a gente conseguir, inclusive, detalhar melhor no plano municipal. A vereadora adiantou os temas que devem ser discutidos no próximo ano pela comissão. Tem acentuado a violência contra a mulher, né, que a gente está tendo muita dificuldade de combater também no período de pandemia. A gente tem uma desigualdade social quando a gente fala da juventude e uma LGBTfobia que ela tem cada vez mais aparecido, mas parece que as pessoas estão naturalizando e ignorando. Então a gente precisa aprofundar esse debate principalmente. A nossa ideia é, além de fazer os debates temáticos, fazer debates territoriais. Então o que cada uma das rodovias que dividem a nossa cidade, né, e criam novas opressões, como cada um desses territórios enxergam suas próprias necessidades e também trazer isso para o nosso plano municipal. E outra comissão que se reuniu nesta segunda-feira foi a de assuntos da região metropolitana. A Viviane Novaes é quem conta como foi essa reunião. A 10ª reunião da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, presidida por Luiz Cirilo, contou com a participação dos vereadores Gustavo Peta, Juscelino da Barbarense, Guida Calisto e Carlinhos Camelô. Juntos, os parlamentares abordaram os principais temas tratados pela comissão, começando pela volta do poupa-tempo no centro da cidade. Poupa-tempo, o assunto relacionado ao trem intercidades, que é um projeto do governo estadual que sai de São Paulo, passa por Valinhos, Campinas e termina em Americana, e também o assunto das estradas, principalmente as estradas rurais, estradas importantes que ligam não só bairros rurais a Campinas, como ligam bairros rurais de Campinas a outros municípios. Então, cabe a nós da Câmara Municipal abordarmos temas que são importantes sob o ponto de vista de estarmos numa cidade heterogênea, numa cidade onde temos várias realidades, mas o papel do homem público é tentar, de alguma maneira, diminuir essas desigualdades. Os vereadores aproveitaram para ressaltar a importância da comissão para Campinas. Eu quero dizer que é uma satisfação, mesmo não sendo integrante e membro titular dessa importante comissão, mas é uma satisfação estar aqui nessa reunião que encerra, né, os trabalhos intensos que ocorreram durante todo o ano da comissão, temas muito relevantes. Eu tenho acompanhado o quanto Vossa Excelência tem se dedicado à volta, né, do poupa-tempo para o centro da cidade de Campinas, uma bandeira que o senhor carrega desde a legislatura passada. Eu, inclusive, participei de uma comissão especial de estudos sobre o tema na legislatura anterior, porque realmente é um prejuízo enorme, né, para os cidadãos da nossa cidade. Realmente, vereador, eu faço muito orgulhoso dessa comissão, porque essa comissão trata de assuntos, como Vossa Excelência disse, muito pertinentes, e principalmente esse trem que é muito esperado. Esperamos que nós tenhamos o fim da pandemia, se Deus quiser, esse ano, para o início do ano que vem, e que acabe a desculpa do governo e possa realmente fazer essas obras que é de suma importância. Quero dizer que eu quero fazer uma saudação especial ao presidente nesse sentido da luta
principalmente, eu sei que tem outras pautas essa comissão, mas uma das pautas principais é essa questão da luta do retorno do poupa-tempo no centro. Por quê? Veja, o centro de Campinas, né, nesse último período, a gente que passa pelo centro, que transita pelo centro, que estamos ali atuando pelo centro, a gente vê o quanto o centro da nossa cidade está, assim, numa situação muito complicada, de muito abandono. E isso, eu tenho muita certeza que essa relação do abandono, ela também passa por esse movimento da retirada do poupa-tempo daquele espaço. Quando você tira serviço público, quando você tira equipamentos públicos e principalmente um serviço público da complexidade, né, dos serviços prestados, que é o poupa-tempo, você coloca aquela região, aquele espaço também numa situação de degradação. Então, quando você restabelece principalmente o poupa-tempo ali, fornecendo os serviços públicos tão necessários para a população, né, que é o poupa-tempo, que são serviços ali prestados, você também garante uma revitalização daquele espaço, daquele território que é o centro de Campinas. Exatamente. Então, assim, na minha avaliação, foi um erro, né, o poupa-tempo ter saído dali, foi um erro, um equívoco. A população ter que se deslocar para um espaço onde ele está hoje, que é o shopping, né? É isso, né? Ele está no shopping, né? Que fica totalmente fora de mão, né? Fica totalmente fora do percurso de boa parte da população, acho que da ampla maioria da população. Então, na minha avaliação, essa comissão ter pautado o retorno desse importante serviço para o centro de Campinas foi muito importante. E segundo Cirilo, no próximo ano vem muito mais trabalho. Nós começamos 2022 com alguns temas importantes. Retorno do poupa-tempo na região central. É um tema que eu vou trabalhar. Eu não estou prometendo que eu vou conseguir. O que eu tenho que prometer é trabalho. E eu tenho tido a cooperação, a colaboração de alguns vereadores. Isso precisa ser destacado. O outro tema importante, as malhas rodoviárias de Campinas, ao redor de Campinas, elas são as melhores do Brasil. Todas as rodovias que cruzam, que cortam a cidade de Campinas, são as melhores do Brasil. Inclusive, durante a sessão, eu usei a expressão e volto a repetir, sem demérito a nenhum estado, sem demérito a qualquer outra região, mas as nossas rodovias são muito boas. Mas isso é pouco. Mirna Abreu, hora de conferirmos a agenda da Câmara de Campinas, até porque hoje à noite tem reunião solene. Hoje acontece a entrega do diploma Noel Rosa por iniciativa do vereador Permínio Monteiro. A gente lembra que a gente teve aí o dia do samba no último dia 2 de dezembro e os vereadores estão entregando a honraria. Já tivemos uma na última semana e agora quem serão os homenageados? O Grupo Contágio e o Grupo Pagode dos Escuros a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. A gente lembra que atualmente é permitida a entrada de 50% da capacidade total do plenário. Então, nós teremos aí lugares para a presença, né, de pessoas que queiram acompanhar aqui diretamente do plenário e também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Quem quiser participar pessoalmente, a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E aqui pela TV, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, e a gente também tem transmissão no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas, e também no facebook.com/TV Câmara Campinas. Então a gente acompanha também esta entrega da honraria. Mirna Abreu, muito obrigado, viu, pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? A gente volta amanhã, inclusive, contando sobre a pauta da 35ª reunião ordinária, que é a última reunião do ano antes do recesso parlamentar. Combinado, até amanhã. Até.